O Elas por Elas está de volta e hoje nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Aurora a Ana Paula Galão Vieira, que é psicóloga, já fez parte aqui da nossa equipe Aurora e hoje vem aqui conversar um pouquinho com a gente sobre a sua área de atuação, sobre a psicologia familiar, infantil. Ana, que bom ter você aqui, agora conversando com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho, especialmente sobre a psicologia familiar. É um prazer estar de volta aqui à equipe, da rádio, de uma forma um pouco diferente. Eu estava habituada, então, a trabalhar com a parte mais voltada ao funcionamento da rádio. Hoje eu volto, então, conversando com um pouco da área da psicologia, que a gente sabe que é muito importante, abordar desde temas voltados à família, à questão da infância como um todo. Então, vamos lá à nossa conversa. Ana, enquanto você estava aqui, eu acompanhei, todo o seu processo de formatura, de crescimento pessoal, depois profissional. A gente nunca se separou, mesmo não trabalhando mais juntas, A gente continua acompanhando o seu processo de evolução. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, quem é você como psicóloga, a sua formação, a área de atuação, para que a gente comece a aprofundar um pouquinho mais desse tema que é tão importante, que são as questões de família. Então, eu me formei em 2018, finalzinho de 2018, e comecei a atuar, então, na área clínica. O interessante é que as pessoas já vinham buscando já meu trabalho antes de eu conseguir fazer a formatura. Então, aos pouquinhos, o nome foi crescendo. E justamente as pessoas que vinham me procuravam sempre para o viés mais infantil. Então, eu senti também na formatura, com o passar dos estágios na própria faculdade, a questão de poder desenvolver nessa área. Então, aos pouquinhos eu fui me formando, então especializações e afins, e eu me especializei primordialmente, então, na questão infantil e familiar. Então, eu sou especialista na área tanto clínica infantil, quanto clínica familiar e casais. Também trabalho como psicóloga oncológica aqui na cidade, então a parte de câncer aqui da cidade eu dou assistência para a clínica Vivere. Então tenho uma especialização nessa área também, que também aborda toda a questão familiar no processo da doença que é o câncer. Então eu trabalho sempre com área familiar e especialista na área infantil. Ana, no que atua a psicologia familiar, qual a principal função dessa área da psicologia? Ela funciona basicamente como um suporte, onde a gente identifica as necessidades, principalmente da criança, do casal, da família como um todo, e nós acolhemos em momentos diferentes as pessoas que vêm ao consultório buscar esse trabalho. Então, eles vêm na área da psicologia uma parte de suporte. É aquele momento em que a gente identifica uma dificuldade ou uma abordagem que a gente não consegue seguir sozinho. Então, a gente vai até o consultório, conversa com o psicólogo, e a gente sempre diz que a gente não dá conselho, nós passamos as orientações para cada família. Cada caso é um caso específico, então abordando e analisando a dinâmica da família, nós conseguimos então passar as intervenções, sempre voltada para a realidade de cada um. Eu penso que a gente devia fazer terapia, buscar profissionais quando está tudo bem, E não esperar chegar num ponto crítico onde muitas vezes a gente já não consegue mais salvar uma relação porque já está tão desgastada. Se todos nós nos conhecêssemos primeiro, trabalhássemos isso, a gente com certeza teria mais harmonia, não só familiar, mas também comunitária. O que você percebe hoje em dia é essa busca quando realmente a pessoa está, para a gente falar numa linguagem ilustrada, se afogando? Justamente, isso acontece com muita frequência. As pessoas, eu sempre digo que deveriam buscar anteriormente, identificam os primeiros sinais, porque nada acontece, os estouros que a gente fala, nunca vai acontecer do nada. Então é algo que soma um montante dia após dia e após dia, e algo que acontece principalmente na nossa região é a dificuldade de reconhecer no trabalho do psicólogo a importância da intervenção. Então a gente diz, psicólogo é para louco. Graças, eu sempre digo, ao funcionamento de algumas coisas que foram acontecendo, as pessoas foram identificando os sinais que as famílias vão apresentando e a necessidade, muitas vezes, de estar conversando. Então, a gente funciona como mediador. Vendo as dificuldades, nós identificamos, apontamos e muitos casamentos a gente já conseguiu salvar. Baseado o quê? Na base da conversa. A gente identifica os dois lados, acaba mediando e salvando relações. Ou muitas vezes acompanhando até um processo de divórcio. Já tiveram divórcios a longo prazo, de casamentos que duraram muito tempo, em que eu acabei mediando tanto um lado quanto o outro, que a gente acaba identificando a necessidade, muitas vezes, de um suporte, alguém de confiança, que a gente vai lá e conversa nossos problemas ou dificuldades, e a gente acaba mediando essa situação. Acho que nesse mundo cada vez mais corrido, o que mais falta é conversa, Justamente. Hoje, Ana, quais são as principais demandas que chegam ao consultório? Tanto falando na psicologia familiar e também infantil, que eu acho que cada vez mais a gente tem visto isso,
Com certeza. Basicamente, as escolas estão identificando também, né? A gente faz parceria com as escolas na questão de orientações e afins. As escolas estão vendo a necessidade de um acompanhamento para algumas crianças em ambiente escolar. Então, aquela dificuldade de aprendizagem, aquela inquietação, a ansiedade na infância que apresentam os primeiros sinais. As famílias estão identificando, às vezes a criança deixa de comer. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento. O que está acontecendo? Porque ela está simbolizando alguma coisa. Então, significa que alguma coisa não está bem. Então, as famílias estão identificando os pontos. A questão da ansiedade está muito grande, porque nós passamos por um momento da pandemia que mexeu muito com o psicológico das pessoas. E a gente trabalha entre a área dos profissionais o quê? Que nós vivemos o trauma, na verdade, da pandemia, que nós estamos saindo ao pouco, mas agora em diante vem um cuidado muito maior com a saúde mental, que é o pós-pandemia. Nós não terminamos ela. Nós estamos vivendo uma epidemia um pouco mais centrado, mas ainda tem que existir o cuidado. Então, muitas pessoas estão passando por a questão do estresse pós-traumático, que é onde evidenciou uma questão, ocorreu uma alteração na rotina, enfim, no mundo inteiro. Então, as pessoas estão vindo para o consultório para saber lidar com isso. A gente trata como um estresse pós-traumático a grande escala, mas depois a gente vai afunilando numa depressão, numa ansiedade, enfim, fatores diferentes em cada indivíduo. Muitas pessoas, quando a gente fala da psicologia familiar, né, voltada à família, é como se você fosse salvar todas as famílias e evitar todos os divórcios. E principalmente numa região italiana, se a gente for ver, muitas vezes a gente escuta aquele comentário: antigamente ninguém se separava, antigamente não tinha família desfeita. É claro, porque a mulher muitas vezes não era protagonista de suas vontades, muitas vezes ficava num casamento submetida, infeliz. E aí agora que a gente teve também essa libertação da mulher e o papel dela na sociedade também, no trabalho, se tornando independente financeiramente, a gente percebe que às vezes o caminho da felicidade é não ficar junto. Então as pessoas estão se dando conta que psicologia familiar é uma mãe feliz, um pai feliz e uma criança feliz, e não todo mundo junto e infeliz dentro de casa. Justamente. E eu sempre digo, desde a primeira consulta, acompanhamento, enfim, da primeira intervenção que a gente faz, é a questão do julgamento. Ele existe muito em todos os ambientes que a gente convive. E se cada pessoa parasse de julgar ao próximo e cuidasse mais de si, todo mundo seria mais feliz. O julgar se torna muito fácil porque nós não conhecemos a realidade. Se todo mundo vivesse aquele momento daquela foto na rede social, o mundo seria perfeito. Maravilhoso. Quem não gostaria de ter uma vida, todo mundo de sorrindo, capa de revista, de comercial de margarina. E o que a gente precisa, às vezes, é ver que a singularidade e a felicidade de cada pessoa é vivida de um modo diferente. Então, o que a gente precisa fazer? É aceitar a realidade e a escolha da outra pessoa. Nós não participamos dentro de todos os momentos que são vividos dentro de um casal, dentro de uma família. E é justamente como tu afirmava, né, Michele? É a questão do respeito. É identificar que aquela família vai ser feliz desta forma, que nós não somos ninguém para estar julgando a realidade. Ninguém sabe o que acontece em quatro paredes. Então é fácil julgar, mas o processo da aceitação é cada vez mais importante. É empatia, né? Que a gente fala sempre. Justamente. Ana, falando um pouquinho sobre a questão da psicologia infantil. Alguns pais, às vezes, notam que a criança dá alguns sinais de diferentes situações, de diferentes, né? Pode ser uma ansiedade, uma depressão, enfim. Mas acha, é momentâneo. Vai passar, ou é birra da criança, né? Eu não tenho filho, mas eu sei que muitas mães acabam passando por isso e até comentam, mas acabam não procurando um auxílio médico especializado, enfim. Quando procurar? Quando é o momento de buscar assistência para uma criança? Eu sempre digo que toda mãe é preocupada por natureza. Então, qualquer sinal, às vezes já entra em desespero, já vai no pediatra. Aí o pediatra já passa alguma orientação de observação. Então, muitas vezes, quando a gente recorre a um trabalho profissional, significa que nós estamos buscando alguém que estudou para estar desenvolvendo este trabalho. Então, o que eu digo? O que é importante colocar? A preocupação, ela já vem com natureza, junto com a bagagem materna ou paterna, porque existem pais também que desenvolvem essa função. Sim. A gente acaba faltando mais na função da mãe, porque é muito habitual. Mas existem pais que desenvolvem muito bem essa função. É a segurança que as mulheres encontram, às vezes por necessidade também dos pais, de estar cuidando do caminho da criança como um todo. Então, eu sempre digo, o que é importante? Uma pessoa alertou, já fica com um sinalzinho lá laranja, um sinalzinho amarelo. Já vem uma orientação do pediatra,
já fica um pouquinho mais pautada uma observação. Já veio alguma coisa da escola, já conseguiu ter uma interferência na rotina da criança, já liga o estado de alerta, porque daí já vai começar uma alteração de comportamento e rotina. Então, a importância é isso. Perceber um comentário aqui, um comentário lá, sempre do viés profissional, seja escolar ou multidisciplinar na questão da saúde, sempre se liguem os sinais de alerta. Isso que é o importante. Sempre um que outro comentário. Porque o que acontece? A nossa região é muito dos pitacos. Então, qualquer pessoa vem lá e identifica, olha, essa criança é muito agitada. Essa criança é muito ansiosa. Mas a gente está pegando uma fatia do dia dela. Será que é aquele momento que desenvolve a ansiedade nela? Ou talvez algum comportamento? Então, quando a gente percebe vários locais com alteração e com pequenas observações, aí se busca um tratamento mais voltado à psicologia. Claro, nós trabalhamos na demanda de resolução de alguns problemas ou demandas, mas é sempre bom ter o autoconhecimento. Quanto antes a criança começa a entender, muitas vezes nem desenvolve um quadro, é controlado ainda antes. A gente tem visto cada vez mais até mesmo suicídio de crianças, né? E idosos também, né? Coisas que a gente não via anteriormente. Nós até conversamos isso numa outra entrevista, como isso tem se tornado comum, né? E o que é importante? A nossa atualidade está muito pautada na questão da exposição ao conteúdo virtual. Então, é muitas vezes a romantização que se cria na questão. Então, é importante os pais verem. Às vezes, eu sempre digo, né, um jogo que a criança é tirada, às vezes salva a vida da criança. Porque nós temos muitos jogos de tiros. Eu já deixo para os pais esse alerta, né, principalmente para as mães, para quem está em casa. Antes da escolha da tela da criança ficar ali no celular, sempre evitem o celular, porque o celular ele é feito para comunicação e conteúdos mais adultos, adolescentes e comunicação. Mas a criança não pode estar jogando fatores de jogos de tiros, por exemplo. Então, isso aí acaba incentivando alguns vieses que podem levar a uma questão de ideação suicida. Hoje eu tenho no consultório várias crianças e jovens que não conseguem conversar com os pais, dão esses sinais, muitas vezes os pais negam e aí acontecem algumas coisas, como os cortes. Então, é sempre importante. Às vezes tem a questão financeira, tem toda essa questão que é importante ser levado em pauta. Mas muitas vezes uma intervenção a gente consegue salvar a vida de uma criança, evitar um corte e um machucado, porque às vezes a dor emocional ela é tão grande que a criança ou o jovem, ele só quer externalizar. Então, acaba se cortando e demonstrando a sua dor emocional. Só que esses cortes, eles não são visíveis. Então, os pais têm que desenvolver essa sensibilidade, de ficar atento aos sinais que o jovem que vai apresentando. Numa escala mais adulta, são outros sinais. Já é mais o isolamento, o deixar de conversar, o choro frequente, sem tanto motivo. E a gente consegue pensar numa diferença entre uma depressão e uma tristeza. A depressão, muitas vezes, ela é um quadro mais estendido, sem tanto ter um motivo focado. A tristeza, qualquer pessoa fica triste. É do dia a dia. Alguma coisa que acontece na vida. Justamente. Ana, com relação aos traumas na infância, e novamente a gente volta ao passado, que muitas pessoas nos dizem, vai passar, isso é frescura, criança não tem depressão, bota essa criança para brincar, ou enfim, não dá a devida importância. A gente supera trauma sozinho ou em algum momento da vida aquele trauma da infância vai se apresentar na nossa vida adulta? Cada caso é um caso. Tem pessoas que têm essa sensibilidade de conseguir se autoconhecer e se automonitorar. Se autocurar. Justamente. Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade e esse domínio próprio de controlar mais as emoções. Mas tem pessoas que desenvolvem, às vezes, num gatilho, que a gente chama, uma situação em que a pessoa começa a ter um sofrimento e ela não sabe de onde vem. E é o que muitas vezes é uma bagagem infantil. Até nos relacionamentos, muitas vezes a gente não compreende por que aquela pessoa não consegue se relacionar, ou não consegue se entregar, ou tem tanta dificuldade de amar verdadeiramente, né, de se prender a um laço familiar. Pode ter também uma bagagem de infância. Com certeza. É um material que nós dizemos que ele fica arquivado e é despertado através de um gatilho. Às vezes é uma semelhança física que existe na outra pessoa que a gente está conhecendo, às vezes um comportamento, uma palavra. Então é tudo muito significativo para o nosso psicológico. Por isso da importância da pessoa se autoconhecer. Então quando a pessoa tem essa dificuldade, como que a gente vai conseguir guiar? Se a pessoa percebe que não consegue sozinha, é para isso que serve a área psicológica. Onde a gente consegue ter um pensamento diferente. São duas cabeças
cabeças pensando. Então, é uma troca que acontece. A pessoa passa a se conhecer e conseguir curar, né, os seus traumas passados. Tem muita mulher que tem problema com o pai, com o padrasto, enfim, abusos, e depois não consegue, né, ter relações com a figura masculina. Cria esse bloqueio, né, esse trauma. Que tipo de exercício? Algumas mulheres têm até medo e receio de procurar um profissional. Vergonha também, né? Sim. A vergonha é algo que nos limita, nos impede, né? nos limita, exatamente. Existe muito tabu Com certeza. em torno, né, de procurar uma ajuda psicológica. Que tipo de exercício, que tipo de atividade, uma terapia talvez em casa, que tipo de exercício as mulheres que nos acompanham, que talvez tenham algum tipo de trauma, possam fazer? Eu sempre digo que às vezes é a simplicidade que resolve o mais complexo. Então eu sempre digo que é o se olhar no espelho, ver o que a pessoa identifica no olhar do espelho. Às vezes é uma roupa que tu vê que tu gostaria de estar comprando, mas teve tantas privações no teu passado. Te priva novamente. Então, por exemplo, claro, não é comprar roupa todos os dias, em todos os meses, gastar grandes montantes, mas é a simplicidade. Gostou? Pode comprar e eleva a autoestima. É talvez naquele momento, mas é um gesto de amor a ela mesma. Então, às vezes é um gesto, às vezes é comer uma comida diferente para não ter a questão tanto estética, porque as pessoas acabam tendo essa questão da privação. Sempre acabam revertendo fatores do passado também. O que acontece não é sempre comer todos os dias, é saber o que estar comendo e no momento que isso vai ser feito. É sempre buscar um equilíbrio. Então é questão de olhar no espelho, às vezes um presente a si mesma, um passeio diferente, ou quando eu sempre digo, né, a questão do financeiro às vezes não acaba não permitindo, não é isso que dificulta. Às vezes é uma caminhada com uma música boa. Sabe? Onde tu te permite ter um momento diferente, sem julgamento, e tu começa a te autoconhecer, porque tu tira um momento pra ti. Claro que a gente sabe que as rotinas, às vezes, são tão cansativas e tão exaustivas, que não se tem esses momentos, mas aos poucos a gente começa a ir pensando, o que eu posso fazer pra melhorar meu tempo? A questão do merecimento, durante muito tempo na minha vida, toda vez que eu fazia algo diferente pra mim, algo que eu gostava, eu me explicava. Por exemplo, se a Leti chegar e falar, nossa, que bonita essa blusa, peguei numa promoção, tava baratinha, paguei em 12 vezes. Ah, tu vai viajar assim, fiquei economizando 24 meses. Eu estava sempre me explicando como se eu tivesse que mostrar para a sociedade que eu não merecia aquilo, ou que eu tinha conquistado aquilo às duras custas. As mulheres têm essa sensação de que não merecem ter o tempo delas, as compras delas, a independência delas. Isso é cultural também? É um bloqueio muito grande, a gente tá sempre se justificando, né? Se explicando. Parece que nós estamos fazendo algo errado. É o cuidar de si é errado, é o comer alguma coisa é errado, o comprar alguma coisa é errado, mas a gente batalha tanto para ter isso. Tem que ficar se explicando. Então eu sempre digo que às vezes é um sinal de aquele momento vai fazer toda a diferença na tua vida. Então eu sempre digo, é olhar pra si. Então compra uma blusa, muito obrigada. Exatamente, eu aprendi a dizer isso, olha, obrigada. A gente não sabe aceitar elogio também, né? Exato, exatamente. Toda essa questão, e ela aparece muito no consultório. Aparece. Eu sempre digo, a mulherada acaba procurando muitas vezes pra isso, pra saber dizer o não, mas também dizer o obrigada. São palavras tão simples e tão curtinhas, mas que fazem tanta diferença. Eu sempre digo que existe uma grande diferença entre o sim e o não. E a gente tem que aprender a dizer o não. Parece que é algo feio, mas na verdade é uma necessidade. A gente não pode dizer sim para tudo. Senão a gente perde o controle da nossa vida. A gente entrega na vida das outras pessoas um controle de algo que não é delas. É nosso. Então o sim, o obrigada e o não fazem parte do nosso leque de opções. Então utilizem eles. A gente diz sim para todo mundo e diz não pra gente, nós, né? Exatamente. Ana, quem quiser acompanhar o teu trabalho, conta pro pessoal quais são as tuas redes sociais, onde eles podem te achar, acompanhar alguns conteúdos. A gente acompanha, sabe que tu compartilha coisas muito legais por lá. Então, onde o pessoal pode te achar? Eu trabalho tanto com a plataforma do Face, né, que é onde nós estamos, então, tendo a divulgação nesse momento. Temos a rádio também, que em alguns momentos a gente aparece, né, para divulgar essa parte de conteúdo pela plataforma da rádio. Tem o Instagram também, ou através do próprio WhatsApp. Eu sempre digo, né, que o meu trabalho, ele se estende a essa plataforma também. Porque às vezes a gente não precisa de uma consulta como um todo. Às vezes é uma palavra. Então, eu não digo, não é feio buscar. Ana, não estou bem, o que eu posso fazer? Se é um caso mais complexo, a gente às vezes acaba puxando para o consultório e a gente faz alguns atendimentos. Mas às vezes é só um tudo bem, vai ficar tudo bem. Então eu estou contigo se você precisar. E isso faz a diferença na vida das pessoas, assim, a gente poder estender a plataforma digital, mas também o presencial. As pessoas estão carentes, né, do contato, ainda mais saindo de uma pandemia. Então eu sempre digo, a gente trabalha tanto com Instagram, Face, WhatsApp, nessa assistência, mas o que a gente precisa às vezes é um tudo bem presencial.
que é onde faz toda a diferença. Ana, obrigado pela tua participação aqui. E como é bom a gente perceber o crescimento das mulheres, toda a tua evolução, né? Porque você trabalhou com a gente durante um bom tempo e a gente percebe, olha como desabrochou. E a gente também se inspira, a gente também pode chegar lá, a gente também pode evoluir, umas inspirando as outras. A gente faz uma grande corrente para que a gente viva melhor, para que sejamos mais felizes, que eu acho que é isso que a gente veio fazer nesse mundo, né? Ser feliz. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, né, de ambas, para conversar sobre uma pauta tão importante que é a área psicológica. Se o psicológico ele está estabelecido, então a gente consegue deixar tudo um dia. Não significa que a gente vai resolver o mundo inteiro, mas pelo menos a gente começa a se permitir fazer algumas coisas. Então é isso, né? O se permitir ser feliz, o se permitir dizer o não, o obrigada, é o se permitir como um todo, né? Viver para ter mais vida, tranquilidade como um todo. A Ana transmite uma paz, né? A gente fica mais tranquilo. Ana, obrigada e até uma próxima, gente. Até semana que vem. Obrigada.